Mas vamos lá, vamos para o próximo assunto. Como a senhora vê a situação da Igreja Católica diante das duas linhas divergentes tão exponenciais? Caminha para uma situação mais cruciante do que nós estamos agora. Mais cruciante. Realmente é doloroso, é uma verdade dolorosa, mas está caminhando para uma situação mais cruciante. A gente vai ter que realmente estar em oração para que os maus se convertam e haja uma convergência, uma aceitação da verdade, uma aproximação, esclarecimento das verdades, porque do jeito que está muito triste, muito triste. A Igreja Católica ser dividida me fez lembrar agora, sabe o quê? O Papa Bento XVI. O Bento XVI, vendo essa realidade, o Papa Bento XVI, muito inteligente, teólogo, conhecedor das verdades que estão acontecendo, e ele disse: a Igreja está caminhando para uma situação de estreitamento. Nós vamos chegar à Igreja das catacumbas. Poucos cristãos serão os fiéis a Cristo até o fim. Aqueles que irão louvar o Senhor nas catacumbas, às escondidas, como os primeiros cristãos. Palavras do Papa Bento XVI, que fez essa profecia. Então eu queria aproveitar, cristãos que me ouvem agora, sejamos esses cristãos fiéis a Cristo até o fim. Não vamos nos deixar levar pela ventania das ideias falsas. Não vamos fazer essa ofensa a Jesus. Jesus instituiu a sua igreja, instituiu o santo sacrifício da missa com o seu corpo, sangue, alma e divindade, para ser o nosso alimento até o fim. E São Tarcísio, na catacumba da Vila Ápia, ele foi levar o pão eucarístico aos presos, presos na prisão da Via Ápia, e ele levou o pão da vida, o pão eucarístico. O alimento do católico, o alimento do cristão é a Eucaristia. Vamos ser fiéis a Jesus, à Eucaristia, e vamos ser fiéis ao ponto de fazermos e passarmos como Tarcísio, São Tarcísio, que foi apedrejado e não largou a Eucaristia de suas mãozinhas inocentes e santas. Vamos ser fiéis a Jesus até o fim. Amém? Amém. E o Papa Bento XVI realmente foi um grande Papa, né? Foi grande Papa, muito profundo, e ele definiu a diferença entre a teologia da libertação e a teologia da redenção. Jesus disse que a teologia da libertação é a salvação do ser humano pelo ser humano, do homem para o homem, libertação. Aí o comunismo, do jeito que eles acham que é libertação, mas é escravidão. É todo mundo come da mesma panela só enquanto tem comida na panela, depois vai morrendo de fome. Sendo que Jesus veio trazer a teologia da redenção. Jesus veio nos libertar da escravidão do mal. Ele veio nos libertar das garras do inimigo, do demônio. É redenção. Então, Jesus nos deu a liberdade, ele, o Pai e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, nos criaram, Deus nos criou na liberdade para a sua honra e glória, usando a nossa liberdade para fazer o bem, a caridade, e não a força, como essa ideologia aí de comunismo.
arranca, vai arrancando, vai tirando gado lá, matando gado, arrancando das pessoas, invadindo terras. Isso aí é a força, isso daí é tirando a liberdade dos filhos de Deus. Isso daí está fazendo Jesus chorar. Tenha misericórdia, gente. Abram os olhos, comunistas. Abram os olhos. Não façam mais isso. Vocês estão fazendo Jesus chorar de novo. Pensem bem o que é aquilo que Jesus ensinou, a teologia da salvação, da redenção. Jesus veio nos salvar para nos levar para o céu. E ele disse: aquele que quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz todos os dias. Então, todos os dias nós devemos sofrer um pouquinho por amor a Jesus. Por amor a Jesus. Por amor, livre e espontaneamente, seguindo o Evangelho. É isso, essencialmente é isso. A gente não pode esquecer que o comunismo, eles pregam, né? Eles não acreditam, a maior parte deles não acredita em Deus, né? Eles são ateus, né? Então fica complicado. Ateus. Fica complicado falar com um tipo de gente assim, né? Em Jesus, ou em Deus, ou em qualquer coisa. Mas vamos lá, vamos prosseguir aí. As opiniões e declarações da CNBB devem ser acatadas sem restrições por todos os católicos do Brasil? Não. Naquilo que os bispos, em reunião, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, aqueles assuntos que são discutidos dentro do Evangelho à luz da verdade, dessa verdade que eu comentei agora, à luz da verdade, sem desvios. Alô, meus amigos, claro que agora é a hora do business, né? A hora de quem ajuda a manter o canal Daniel Dias. Eu tô falando da minha irmã, da minha parceira, da minha amiga Scarlett Decor. Olha, na Scarlett Decor você vai encontrar tudo, absolutamente tudo, para decoração de festas infantis e festas de adultos também. Locação de móveis, painéis, personagem, pegue e monte, vasos e arranjos, bolo fake, louças e peluciais e muito mais. O telefone para contato é o 21 969 60 3324, 21 969 60 3324, Rua Ambiré Cavalcante, número 6666, hein? Lá no Rio Comprido, região central do Rio de Janeiro. Fala que assistiu aqui mesmo no canal Daniel Dias, vai ganhar um baita desconto. Essas declarações e ensinamentos devem ser respeitadas. Mas tem exageros, e eu conheço bispos. Dom Adair é um bispo exímio em perfeição do Evangelho. Todos os dias ele fala a palavra de Deus com uma profundidade espiritual muito grande, muito conectada com o coração de Jesus. Esse bispo, sim, é modelo. E todos os bispos que estão na CNBB devem se espelhar em Dom Adair, que é realmente um amigo do coração de Jesus de verdade, e não enveredar pela teologia da libertação. Eu fiquei sabendo que a CNBB tem 1/3 que é da teologia da libertação e 2/3 dos bispos são conservadores. Mas o que é que os da teologia da libertação estão fazendo? Calando a boca dos bispos que são conservadores do Evangelho. Isso não se faz. Aí quando aparece na televisão, a CNBB falou, errado. Temos que pegar o Evangelho, ver o que Jesus falou. Não podemos ir atrás de um falou e o outro disse. Não podemos. A nossa base é a palavra de Deus, é a Bíblia, é o Evangelho. São as palavras de Jesus, o exemplo dele. Amém? Amém. Como também queria só deixar claro aqui algumas coisas, algumas ponderações, que eu estava assistindo recentemente o filme de Paulo, né? Onde Nero, né, um tirano realmente da pior qualidade, né? Na época, né? Depois de Cristo, né? Anos 67 depois de Cristo, onde Nero, Roma foi incendiada, ele culpa os cristãos, né, os
recém-convertidos cristãos romanos, né? Por isso. E naquela época lá se faz o Circo dos Horrores de Nero, né? Onde os cristãos eram jogados para comida de leões e outras atrocidades, como fazer com os cristãos tochas humanas para iluminar as ruas de Roma, né? Mas Nero fez isso porque ele queria ficar famoso. Sim. A custo do sacrifício dos cristãos. Com certeza. Mas então, né, ele foi um dos piores tiranos da história, né? Que perseguiu realmente o povo cristão, um povo recém-convertido. Mas Paulo, o tempo todo, né, que provou do amor de Cristo, que outrora Paulo foi um cara que perseguiu os cristãos também, até ele conseguir a conversão, até ele ficar cego, né? E depois que Ananias chega em Paulo e traz a cura, né, que Jesus já havia falado que daria essa cura para Paulo, né? Ele estava 3 dias cego, né? E Ananias chega, traz a cura, né, de Deus para ele, para Paulo. Paulo começa realmente a pregar, né? Paulo percorre durante 30 anos 16 mil quilômetros, né, em várias regiões do mundo, ali naquela região principal, ali, né, entre Europa e Arábia e tudo mais, quer dizer, pregando e trazendo muitos novos cristãos convertidos. Realmente foi um grande apóstolo. Apóstolo dos gentios, daqueles que não... Gentios, com certeza. Então, o que eu quero chamar a tua atenção para isso, que Paulo, ele em nenhum momento, né, ele deixou de colocar o amor de Cristo e não ir para a batalha física depois que ele conhece Cristo. Ele sempre fez isso, né? Paulo sempre perseguiu, sempre foi na batalha física contra os cristãos. Quando ele entende que é Cristo, ele entende que é o amor. Não, ele teve uma aparição de Jesus a caminho de Damasco. Sim, mas o que eu quero dizer e chamar a atenção é para quê? Para as pessoas que pensam que podem remediar alguma situação com violência física, e quando não, né? Paulo se coloca contra tudo isso, né? Se coloca a favor de Cristo. Porque Cristo nos ensina que não é nem por força nem por violência. E que a nossa luta em Efésios 6 é clara, não é contra sangue e carne, é contra as potestades, os principados, né? Que atuam nos meios celestiais, né? E que atuam aqui, né? No mundo, sempre propagando para a gente fazer a coisa ruim. Então, se a gente se apegar a Cristo, se apegar realmente a Deus, com certeza a gente vai entender que a gente tem que orar. E orar Jesus muito. É tudo. Jejuar, orar, jejuar. Tá certo? Então, eu chamo a atenção disso, para falar de Paulo, para aquelas pessoas que estão sentidas, assim como eu estou sentindo, como a irmã está, porque a gente viu que arbitrariamente fizeram isso com o nosso capitão, tiraram ele do poder, porque o sistema é fétido. Agora, a gente, como um povo cristão, a gente tem que orar e jejuar. Orar e jejuar, sim, sermos a resiliência e sempre votarmos em pessoas do bem e de bem. Esse é o nosso papel. Mas nunca guerrear com força física no extremo, ok? Não vamos perder... Pela convicção da verdade. Sim, pela convicção da verdade. Olha, vamos lá então. A senhora vê a importância de políticos cristãos no governo do Brasil de que forma? Básico. Por quê? Porque se toda autoridade vem de Deus, disse Jesus diante de Pilatos, não terias poder algum sobre mim se não te fosse dado por Deus. Se toda autoridade vem de Deus, essa autoridade que vem de Deus tem que ser o reflexo da vontade de Deus. E aonde está a vontade de Deus? Nos 10 mandamentos. Se os governos fizerem leis fora dos 10 mandamentos da lei de Deus, isso é 5º mandamento. Isso é pecado mortal, crime contra a vontade de Deus. Não roubar, 7º mandamento. Quanta gente roubando. E o que está aí na cadeira lá em Brasília, ele diz que pode roubar celular e outras coisas mais. Isso é errado. É 7º mandamento. Os políticos devem ser cristãos, todos cristãos, todos dentro da vontade de Deus, porque se estiver fora da vontade de Deus, a sociedade não será feliz. E o pior é que essas pessoas que estão no poder, editando leis erradas, injustas e criminosas, vão pagar caro diante de Deus. Jesus vai julgar a cada um. Mateus capítulo 42, Jesus vai julgar caro. Ide malditos para o inferno, que foi preparado para o demônio e seus seguidores. Porque
porque fizestes um monte de maldades. Vocês trataram mal todas as pessoas, que em vez de ver a minha pessoa no ser humano, vocês fizeram maldades, maltrataram. Jesus vai julgar e nós queremos estar do lado dos bons. Vinde, benditos do meu Pai, porque eu tive sede, me deste de beber, tive fome, me deste de beber. E tem pessoas aí que acham que somente a ONG deve fazer o bem. Não. E eu tenho um grupo de crianças aqui na casa que vem aos sábados, Projeto Criança Artista. Eu não recebo verba de ninguém, nem de estado, nem de município. Eu peço às pessoas amigas uns pãezinhos, uns refrescos, para um açúcar, para fazer o suquinho das crianças. Peço ajuda para me trazer folhas para fazer o deverzinho para as crianças. Eu me esforço para fazer o bem sem obrigatoriedade. É um desejo espontâneo de fazer o bem, porque Jesus disse: vinde benditos, porque vieste ao meu encontro. Então, meus amados que estão nos ouvindo, sejamos justos, e os políticos devem ser selecionados pela sociedade como pessoas justas de fazer o bem, não cometer corrupção, não negociar com dinheiro e com cargos. Isso está fora da vontade de Deus. A verdade vos libertará, disse Jesus e repetiu Bolsonaro. A verdade vai nos libertar, não é o negociar cargos e achando que está tudo embaixo do tapete, embaixo do pano, ninguém vai saber. Toda a falcatrua vai ser colocada à luz, não da lâmpada, mas do sol divino que é Deus. Deus vai iluminar todos os pecados sujos e feios desses políticos sujos e mentirosos. E eu aproveito para dar parabéns aos senadores e aos deputados que estão dentro da verdade, defendendo a verdade e deixando os criminosos embaraçados, que eles se convertam, que voltem para o lado do bem. A verdade vos libertará. Amém? Amém. Olha, só uma ponderação sobre isso. Como é que uma pessoa fala, né? Olha, ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas não vamos esquecer que política, você não tem que gostar da pessoa, você tem que votar numa melhor agenda, né? Como você vai votar, você que está me ouvindo aí do outro lado, como é que tu vai votar numa pessoa que promove que a agenda da pessoa é a favor de aborto, é a favor da legalização da droga, é a favor da bagunça, é a favor de roubou para tomar uma cervejinha? Como que você vai votar numa agenda dessa? Não dá para me conformar uma pessoa que fala em Cristo, em Deus, e vota, entendeu? Nesse tipo de elemento, né? Nesse elemento, é assim que eu posso qualificar. Não dá para falar que esse cara é um político realmente bem intencionado. E aí, você pode até falar assim, poxa, eu não gosto de Bolsonaro e tal, mas você não vai levar ele para tua casa, vai? Ele vai morar contigo? Você não precisa gostar dele não, cara. Você só precisa votar no que defende a família. Porque o maior ministério, eu falei lá atrás da entrevista e vou repetir novamente, o maior ministério que Deus manda você cuidar na terra é o ministério da família, tá certo? E se esse cara não te agrada, porque você diz que ele fala besteira, porque é o jeito dele... Ele não fala besteira, não. Não importa o que você acha. Sabe o que você deveria pensar? Eu vou votar nele porque ele defende uma coisa básica, a família, certo? Você deveria pensar dessa forma. Eu vou votar nele porque ele defende a liberdade e não a censura, né? Eu vou votar nele porque ele tem 30 anos de ficha limpa. Ficha limpa. Entende? Não roubou Consegue nada entender um negócio desse? Ah, mas teve um burbúrio ali. Tá, burbúrio eu posso falar o que eu quiser. A minha língua não tem osso, eu falo o que eu quero. Mas daí a provar, né? Não teve nada que provasse, desabonasse sua ficha. Né? Só calúnias. Só calúnias. Eu posso caluniar contra quem eu quiser. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for votar. Porque você que vota errado é o responsável pelo Brasil de amanhã, pelo Estado de amanhã, pela cidade de amanhã. Valeu? Esse é o recado.